Muito bem, chegamos na lição de número 5 com o título Jesus é Deus. Vamos fazer agora este resumo e essa doutrina é fundamental para a fé cristã. Precisamos observar o seguinte, quando falamos da Santíssima Trindade, na língua portuguesa há uma certa dificuldade de compreendermos, mas no hebraico nós temos ali, quando se fala a respeito do casamento, que o marido e a mulher se unem e se tornam uma só carne, a palavra ali é Eshad, vão se tornar uma só carne. Então no hebraico existe a palavra Eshad para unidade composta e a palavra Eshad para unidade absoluta. E quando se refere ao nosso Deus, o nosso Deus, dizendo assim, ó, Israel, o teu Senhor é o teu único Senhor, ali a palavra é Eshad, ou seja, o nosso Deus é uma unidade composta. Então, no hebraico tem duas palavras. Na língua portuguesa, nós falamos o seguinte, quando a pessoa tem um filho único, nós dizemos assim, você tem um filho. Mas quando, no exemplo, na igreja tem um conjunto de jovens, nós usamos a mesma palavra, nós falamos assim, ó, um conjunto de jovens, só que os jovens são vários jovens, mas permanecendo um conjunto. No hebraico, essas palavras são diferentes. São Eshad para unidade composta e Eshad para unidade absoluta. Então, o nosso Deus, ele é unidade composta e Jesus é Deus. O texto principal nosso está em São João, capítulo 1, versículo 1, onde está escrito, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aqui, Deus é com letra maiúscula. E nós temos um grande segmento religioso que interpreta essa versão aqui de modo errado e colocam justamente aqui numa tradução forçada, né, dizendo assim, e o verbo era um Deus com letra minúscula. Veja bem, isso é um grande perigo e um erro doutrinário gravíssimo. Eu conheci uma pessoa deste movimento, né, dos TJs, essa pessoa há 15 anos professava essa fé, mas quando ele foi estudar o grego, o professor dele justamente era ateu. E quando o professor está explicando a língua grega e está traduzindo nessa versão ali para que eles pudessem entender mais. Então, quando o professor traduz dizendo assim, ó, o verbo era Deus, ele questiona, diz, professor, a tradução correta era um Deus com letra minúscula, porque se o senhor coloca Deus com letra maiúscula, vai significar que esse verbo, que essa palavra, na tradução aí que nós sabemos que é Jesus, o senhor vai estar dizendo que Jesus é Deus com letra maiúscula. O professor então explica para ele, dizendo assim, olha, eu sou ateu, eu não creio que exista Deus, mas aqui é a tradução dos originais. Então, na tradução dos originais está dizendo que é Deus, mas o professor então deixou claro, não que eu creia que é Deus, porque ele não cria em Deus. Então isso aí fez com que este moço se conscientizasse do erro doutrinário, porque aquele professor não tinha um viés ideológico, nem para o lado de que Jesus é Deus com letra maiúscula, e nem para o lado de que Jesus é Deus com letra minúscula. Simplesmente ele estava o quê? Traduzindo a versão correta. Então Jesus é Deus com letra maiúscula. E nós vamos ver no decorrer da lição aqui, né, vários outros versículos que comprovam isso. O próprio Tomé, quando Jesus questiona Tomé, após a sua ressurreição, né? E Tomé então cai de joelhos e diz, Senhor meu e Deus meu. Então Tomé estava ali adorando ao Senhor Jesus. Quantas curas Jesus fez? Jesus curou 10 leprosos, 9 foram embora, o outro voltou e diz a Bíblia que ele adorou Jesus. Então, jamais um judeu adoraria se não fosse ao próprio Deus. Então eles reconheciam que ele era o Messias, a imagem, como Paulo deixou bem claro, né, que Paulo vai aceitar Jesus depois da ressurreição de Jesus, começou a perseguir os cristãos, depois é que ele reconhece que Jesus é o Cristo, e ele deixa bem claro, ele diz assim, ó, sendo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Então Paulo deixou bem claro. E aqueles que estavam lá de Jesus reconheciam que ele é Deus. A verdade prática, a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. E nós temos que deixar bem claro, eu já falei em várias lições, quando nós estamos falando sobre erros doutrinários de determinado segmento religioso, nós estamos falando do erro doutrinário. Nós não estamos fazendo, nós não estamos aqui avaliando comportamento de pessoas. Não, em cada segmento religioso tem pessoas ali de boa fé, pessoas ali de boa índole, pessoas que estão ali, né, se esforçando, procurando aprender. É claro que nós entendemos que estão num conceito religioso errado, estão na doutrina errada, mas nós não estamos questionando essas pessoas, estamos questionando e deixando claro que o ensino religioso, então não podemos confundir isso, viu? Para que não haja nenhum tipo de guerra e nenhum tipo de controvérsia. Leitura bíblica em classe se encontra em São João capítulo 1, versículo 1 ao 4 e o versículo 1 ao 14.
Então nós vamos começar agora a nossa aula e essa aula é de suma importância, porque você precisa entender, compreender e saber também ensinar que Jesus é Deus. O apóstolo João, como judeu monoteísta, instruído na sinagoga, não está apresentando um novo Deus, mas colocando o verbo dentro da divindade. Então agora João, ao andar com Jesus, ao conhecer Jesus, veja bem, o evangelho de João é diferente dos demais evangelhos. Os demais evangelhos, ele começa contando a vida de Jesus, o nascimento de Jesus. João começa sendo direto, ele fala no princípio. Que princípio? É a lei de Gênesis. No Gênesis diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. João usa a mesma expressão, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e todas as coisas foram feitas por ele. Então aqui estamos deixando bem claro que João, ele não está apresentando um novo Deus, porque João é monoteísta. Que é monoteísta? É a pessoa que crê num só Deus. Então Israel crê num só Deus, nós cristãos cremos também em um só Deus. Então nós temos que estar atentos a isso, viu? Então, em hipótese alguma, ele estaria apresentando outra divindade, mas ele creu que no Deus Javé de Israel. É a tradução aqui do tetragrama sagrado, né? Muitos antigamente falavam Jeová, mas a tradução mais correta para o português seria Iavé ou Javé, fica da forma melhor, viu? Então, o João, no seu evangelho, descreve o verbo com os atributos da deidade, e é isso que nós vamos observar aqui no nosso ensinamento. Primeira parte aqui, a doutrina bíblica da divindade de Jesus. No item, Jesus é Deus. O Novo Testamento é direto quanto à natureza divina de Jesus. Diz assim, ó, o verbo era Deus. Ao que Tomé responde, né? Eu dei o exemplo de Tomé. Tomé cai de joelho e fala, Senhor meu e Deus meu. Mesmo existindo na forma de Deus, olha como é que Paulo escreve. Mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido, né, a qualquer custo. Então, ali em Filipenses 2:6, Paulo deixa claro, sendo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, ou seja, ele não usou a sua deidade. Mesmo sendo Deus, Jesus esteve na terra aqui, 100% homem, 100% Deus, mas não usou a sua deidade. Porque se ele usasse a sua deidade, como hoje nós poderíamos ser salvos? Porque iríamos dizer, Jesus só venceu porque era Deus. Não, ele não venceu só porque era Deus, de forma alguma. Ele não usou a sua deidade. Ele venceu como um homem obediente ao Pai, um homem cheio do Espírito Santo. Outra coisa aqui, em Colossenses 2:2, para conhecimento do mistério de Deus que é Cristo. Então, qual é o mistério de Deus? Cristo. Então, a Bíblia toda aponta para Jesus. Desde o Gênesis, Deus deixa claro ali. Deus fala assim, ó, coloca um jugo sobre cada um deles, né? Ali depois da queda no Éden. E o Senhor deixa claro, ele diz assim, ó, da barriga da mulher vai nascer um que te pisará a cabeça. Então, Jesus está desde o Gênesis até o Apocalipse. Então, Jesus é o centro da palavra. É o mistério de Deus, o centro da palavra. E agora, continuando aqui. Continuando, também nós vamos ver outros versículos que deixam bem claro, né? Que deixam bem claro, diz assim, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Espera aí, então você vai observar que Paulo vai dizer que Jesus é nosso Deus e Salvador, e Pedro vai dizer a mesma frase, são dois pregadores diferentes. Até as pessoas tentam colocar um contra o outro, né? Ah, Paulo falou isso e Pedro falou diferente, de forma alguma. Olha aqui, Tito, capítulo 2, versículo 13, é Paulo falando, nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Agora, 2 Pedro 1 e 2, capítulo 1, versículo 1, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, Pedro chama Jesus e Paulo chama Jesus da mesma forma, nosso Deus e Salvador. Aí vem João e fala, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, olha só como a Bíblia no Novo Testamento é claríssima em declarar que Jesus é Deus. No item 2, seus atributos absolutos. Então, há atributos que somente Deus tem esses atributos. Anjos não têm esse atributo, ser humano não tem esse atributo, ninguém tem esse atributo. São atributos incomunicáveis. Esses atributos absolutos incomunicáveis são exclusivos da Santíssima Trindade, como onipotência, eternidade, onisciência e onipresença. Essa eternidade que diz, não é eternidade igual eu e você, nós temos a eternidade dentro de nós, que é a alma e espírito. Quando nós morrermos, a alma e espírito permanece, né? Permanece de pé. Mas não é essa eternidade, que essa eternidade nós morremos e permanecermos de pé, o próprio Jesus é o Pai dessa eternidade, que a Bíblia fala assim, que Ele é Deus forte e Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então olha só os atributos que o nosso Senhor e Salvador, Ele tem. Então são os atributos da Santíssima Trindade, são atributos que somente Deus pode tê-lo. E nós então deixamos isso bem claro. Ele é o Todo-Poderoso. Apocalipse diz, eu sou o Alfa e o Ômega. Peraí, quem é o Alfa e o Ômega? Que é o princípio e o fim? Diz o Senhor, que é
e que era e que há de vir. Quem? O Todo-Poderoso. Então Jesus, ele é o Todo-Poderoso. Então essa característica somente é dada a Deus. Ele é eterno. Ele é eterno. E a Bíblia agora deixa bem claro aqui em Isaías, nós vamos ver que o próprio Isaías, ele dá essas características, né? Veja bem, o menino que ia nascer. Esse menino que vai nascer da jovem Maria, olha só os atributos. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, ele é Deus forte, então é Deus. Ele é Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é Pai da eternidade. Então Jesus, ele é eterno com letra maiúscula, e ele é o Pai da eternidade. Ele é onipresente. Ele falou: onde houver dois ou três reunidos, aí estou eu no meio de vós. Ele diz, né? Vão pregar o evangelho, vão fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele diz também: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A onisciência é o conhecimento perfeito e absoluto de Deus. Então ele também é onisciente. Ele conhece, ele sabe todas as coisas. E os seus apóstolos que estavam ao lado dos seus discípulos reconheceram isso e disseram assim, em João capítulo 16, versículo 30, agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Agora conhecemos que sabes tudo. Então Jesus, ele sabe tudo. Ou seja, onisciência. O nosso só Deus tem esse atributo. Por isso é que Jesus tem esse atributo, porque Jesus é Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Por que nós falamos primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa? Essa expressão, ela é dada através de quando Jesus dá as orientações para as cerimônias, né? Por exemplo, nós vamos batizar nas águas, nós batizamos alguém segundo a ordem do Senhor Jesus Cristo, nós nos batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa nomenclatura foi dada por Jesus. Então, Jesus falou: Pai, Jesus, então, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós usamos primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Então vem através do que o próprio Jesus Cristo deixou expresso para nós. Na segunda parte aqui, a heresia que nega a divindade de Jesus. O principal, né, herético, a principal fonte desta heresia data mais ou menos lá do ano 318, e nós chamamos de arianismo. Então olha só, os primeiros que a negar a divindade de Jesus foram os ebionitas, depois os monarquianistas dinâmicos, mas a heresia principal que abalou os fundamentos da igreja, né, foi feito concílio a respeito disso, foi o arianismo, que é um termo usado que vem de Ário, e é porque ele é o expoente dessa doutrina em Alexandria a partir do ano 318. Ele negava a divindade de Cristo e considerava como um Deus, né, com letra minúscula, de segunda categoria. Ário rejeitava a eternidade do Verbo, embora defendesse que o Verbo já existisse antes que ele tivesse nascido da jovem Maria. Ele recusava que fosse ele eterno como o Pai, e insistindo, né, na tese de que o Verbo foi criado como primeira criatura. Mas então a frase deles preferida era: houve tempo que o verbo não existia. Então, por que eles fazem essa confusão? Eles pegavam alguns versículos, nós vamos ler aqui, ó. Vamos ver aonde estava o erro doutrinário deles. Todo o erro doutrinário é porque as pessoas pegam versículos isolados e interpretam da sua vã maneira. Então vamos lá. As explicações que eles davam. E os seus seguidores pensavam, né, um versículo aqui, outro acolá, para deixar a sua doutrina ou falar que a sua doutrina estava correta. Um desses versículos está em Provérbios 8:22, que diz assim, ó, o Senhor me criou no princípio dos seus caminhos. Daqui a pouco vamos explicar, tá? Outro versículo: o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Colossenses 1:15. Outro versículo. Então, eles pegavam esses versículos para dar ênfase. Então, aí eles diziam: houve tempo em que o filho não existia. Então, eles pegavam versículos isolados para dizer que a sua doutrina está correta. Então nós vamos entender o seguinte: outro versículo que eles pegavam: e a vida eterna é essa, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então com isso ignoravam todo o pensamento bíblico e ignoravam, por exemplo, o próprio João capítulo 1, versículo 1, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então agora vamos dar a explicação desses versículos. Vamos começar aí, no versículo, na parte 3, né? Como solucionar a controvérsia. A tradução criou em Provérbios 8:22, para começar, Provérbios 8:22, tem alguns teólogos que imaginam que ele está falando da sabedoria e não do próprio Jesus. Mas vamos lá, vamos para o original ali, né? No caso do Antigo Testamento é o hebraico, tá? Então vamos lá. Na Septuaginta é opcional, pois o verbo hebraico nessa passagem é
Canaã. Então o verbo nessa passagem de Provérbios 8:22 é Canaã. O que significa? Obter, adquirir, criar. Mas o sentido de criar para trazer a existência do nada é outro verbo, é o verbo bará. Então esse verbo bará, ele está em Gênesis 1:1. Então em Gênesis 1:1 diz, no princípio criou Deus, ou seja, trouxe a existência o que não existia. Mas ali em Provérbios 8:22, não é o mesmo verbo que trouxe a existência que não existia, ali é Canaã, que significa obter, adquirir. Então, olha só como que muda o sentido, tá certo? Então ali muda literalmente esse sentido, porque se eles imaginam, né, que a tradução lá está dizendo, o Senhor me criou no princípio, não, então, ou seja, lá no princípio, lá no princípio, aí usa a palavra obter ou adquirir, e não criar nesse sentido. Tá? Então, sempre que você observar um versículo, observar uma doutrina, a Bíblia diz, né, para a gente buscar o conhecimento, analisar aquilo, ouvir as explicações de pessoas que são coerentes, não de pessoas que muitas vezes ela não consegue sentar para conversar. Quando a gente fala de debater, é conversar, colocar os pontos de vista, porque quando você ouve outro ponto de vista, você também acaba aprendendo. Mesmo que você não concorde, você vai compreender por que a pessoa está entendendo daquela forma. Então nós temos que tomar este cuidado e ter essa atenção para que a gente possa o quê? Estar ajudando as pessoas, viu? A gente possa ajudar as pessoas, porque nós queremos que as pessoas venham o quê? O conhecimento da verdade também. Então agora, o texto de Colossenses 1:15, vamos ver o texto de Colossenses 1:15, porque ali em Provérbios 8:22 nós já vimos que o criar ali não é de trazer existência que não existe. Agora o texto aqui de Colossenses 1:15, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito. Peraí, primogênito, vamos entender então. O primogênito de toda a criação, tá ali, então deixa claro, tá dizendo que é o primogênito, olha só, o que nós precisamos observar. Aqui está dizendo o qual é a imagem do Deus invisível, ou seja, Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então ele é o primogênito de toda a criação. Ele não é o primogênito do Pai. Ele não é o primogênito de Deus, de toda a criação. Então nessa observação que nós fizemos aqui, nós já vamos entender o seguinte. Esse verbo, protótocos, primogênito, primeiro, chefe, primazia, né, foi usado pelos escritores sagrados com o sentido de importância. Então ele é o primogênito da criação, ou seja, ele é o mais importante porque através dele vem a criação. E a Bíblia deixa bem claro isso, né? Aí você vai pegar todo o contexto, que isso aqui é um texto, né? Qual que é o texto? O primogênito da criação, é o texto. Agora o contexto. Aí vem a explicação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Aí vem, continuando a explicação. E ele é a cabeça do corpo da igreja. Então ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o primogênito, ele é o primeiro, ele é o principal, é o princípio primogênito dentre os mortos. Peraí, ele é o primogênito dentre os mortos? Sim, ele ressuscitou primeiro em corpo glorioso, o qual corpo também nós teremos na eternidade, para que em tudo tenha preeminência. Então isso significa primogênito. Então nós observando a palavra aqui, os verbos do original, nós vamos entender isso. Então, quando a Bíblia fala que ele é o primogênito, não está dizendo que ele foi criado, mas que ele é o primeiro, ele tem a primazia, ele é o principal. Ou seja, Jesus encarnado tem a primazia na criação, é a imagem do Deus invisível, porque é Deus. Então, nós temos que observar isso. A Bíblia diz aqui, ó, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. É o mesmo conhecer a Cristo em virtude da unidade da natureza do Pai. Aí vem aqui, o Jesus diz, né? Eu e o Pai somos um. O que é um aqui? É êxade. Eu e o Pai somos um. Se o marido e a mulher se casam, se torna uma só carne. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só Deus. Então nós temos que observar isso aqui para que a gente não faça nenhum tipo de confusão, tá? Porque essa doutrina é uma doutrina fundamental de que Jesus é Deus. Lá se usa muito, né? Os TJ usa muito ali o Antigo Testamento, onde fala, né? Eu sou o Senhor, fora de mim não há Deus, eu sou o Salvador. Sim, então ele é o Senhor, fora dele não há Deus. Então, nunca houve Deus antes do Todo-Poderoso, do nosso Pai eterno, e nunca vai haver. Aí quando você vai observar no Novo Testamento, o Novo Testamento deixa bem claro, Jesus é o Salvador. Então Jesus é Deus. Tá? Vamos lá, continuando aqui, nós vamos para a parte 3 da nossa lição, implicações do arianismo na atualidade. Então, na atualidade hoje, esse ensinamento errôneo, ele vem também hoje para a atualidade. Então, a tradução do Novo Mundo é uma tradução bíblica dos TJs, viu? Mas que há adulterações ali, que se você observar, porque muitas vezes alguém diz assim, mas porque você é cristão e crê que Jesus é Deus, você está falando isso. Não, você pegou o original grego da mesma forma, o original hebraico da mesma forma, e você
como esse rapaz que eu falei que se converteu através de um professor que é ateu, ou seja, ele não crê nem que existe Deus, mas naquela tradução ali, lá no original, está dizendo que o verbo é um Deus com letra maiúscula, é um todo-poderoso. Aí quando ele observou isso, que ele viu que estava num erro doutrinário. Então, a exemplo do arianismo, há um movimento religioso que usa a Bíblia fora do contexto por meio de uma versão exclusiva das Escrituras denominada Tradução do Novo Mundo. Trata-se de uma versão tendenciosa. Veja alguns exemplos da falsificação, do erro dessa Bíblia. Vamos lá. Na Bíblia deles está escrito assim, ó. Em João 1 diz assim, ó, e a palavra era um Deus com letra minúscula. Está errado. Por quê? Deus com letra minúscula, vamos supor, existe Deus com letra minúscula? Sim. Satanás é o Deus de século, letra minúscula. A Bíblia também designa anjos como Deus, porque deuses, né? Porque tem poder, tem vontade própria. Algumas vezes também o ser humano, sois deuses. Por quê? Você vai observar lá o faraó mesmo, o faraó, naquela época, ele era um Deus com letra minúscula, era Deus. Então ele dizia que ele era o irmão do Deus Sol, da Lua, e lá, eu sou irmão de Ra. Eu sou. Então, eles tinham essa crença, né? E aqui está dizendo que na tradução deles mudou, colocou um Deus com letra minúscula. Está errado. E agora, nós vamos ver também. Outra passagem aqui, lá em Tito capítulo 2, versículo 3, que fala assim, ó, grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Está dizendo que Jesus é Deus e é o nosso Senhor. Ah, não, mas aí na tradução deles coloca acrescenta assim, ó, de. Então aí muda tudo, tá errado. Por quê? Diz assim, ó, nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo. Aí já muda. Então, nós temos que tomar esse grande cuidado para que a gente não venha cair nesse engano. Então, é um engano, é uma tradução errada. Então, o texto sagrado declara: grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Depois em Pedro, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Essas passagens falam textualmente que Jesus é Deus. Entretanto, na tradução do Novo Mundo, diz então assim, ó, do grande Deus e do Salvador. Então, está falando de duas pessoas diferentes. Quando coloca o D, o doc, né? Do nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo. Está falando de duas pessoas. É errado colocar esse doc a mais. Porque que está se referindo à mesma pessoa. Está falando que Jesus é grande Deus e ele é Salvador. Agora, do grande Deus e do Salvador. Olha que interessante, né? Só o dó aqui muda todo o sentido da frase. E está errado. É uma tradução que foi traduzida errado. Então, vamos tomar esse cuidado. Não estamos falando das pessoas, não estamos falando de uma pessoa específica, nem das pessoas. Estamos falando que do erro doutrinário, da tradução errada que foi feita, viu? Então, mudar o texto sagrado acrescentando um dó, onde não existe no texto grego, para desvincular a divindade de Jesus. Então, muito cuidado com isso, viu? Se você puder conversar com a pessoa, está explicando isso, tem que ser de maneira respeitosa, né? Educada. No item 2, os movimentos orientais, nenhum deles reconhece a divindade de Jesus. E para os panteístas, monistas, não existe trindade e nem Jesus. Então, o movimento Hare Krishna, por exemplo, nega a divindade de Jesus e nem acredita que ele seja o Salvador. Então, existem muitas religiões orientais, né? Nenhuma delas crê da maneira que nós cremos, tá certo? Pois vê o Senhor Jesus como mero guia espiritual e uma das inúmeras encarnações de Krishna. Então, é um erro doutrinário também esse pensamento dessas religiões orientais. Outros grupos. O Jesus do Alcorão é um mero mensageiro, não é reconhecido como Deus, nem como Filho de Deus, nem como Salvador, nem morreu, nem ressuscitou. As religiões reencarnacionistas recusam a deidade absoluta de Jesus e sua ressurreição dentre os mortos e não reconhecem a sua singularidade. O Jesus deles não passa mais de um médium, né? Ou de um dos grandes mestres ou filósofos. No entanto, a Bíblia mostra que Jesus é muito mais que isso. Jesus é Deus em forma humana, dos quais são os pais. Romanos 9,5, dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Quem é sobre todos? Jesus. O qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então Jesus é Deus bendito eternamente. Amém. Conclusão, diante do exposto, a conclusão bíblica é que somente Deus pode salvar. Portanto, ele é o Salvador. Então veja bem, os TJ, né, se apega muito a esse versículo aqui, ele é interessante, diz assim, ó, anunciai, chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu o Senhor? Né, quando fala sou eu, né? Eu sou o Todo-Poderoso, é o tetragrama sagrado. E não há outro Deus senão, não há outro Deus senão eu. Então não há outro Deus fora do Todo-Poderoso, né? Deus justo e Salvador, não há fora de mim. Então Deus justo e Salvador não há fora, então não há Salvador fora do tetragrama sagrado, fora do eu sou. O eu sou é o Salvador. E a Bíblia depois deixa bem claro, né? Você vê lá em Lucas capítulo 2, versículo 1, já fala, na cidade de Belém nasceu o Salvador.
Então Jesus é o Salvador, então ele é o Todo-Poderoso, ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, se observar a palavra do Senhor, nós vamos aprender, entender, compreender e a fé em nosso coração será assentada, amém? Vamos para nossas perguntas. Como a Bíblia revela Jesus como verdadeiro Deus? Como que a Bíblia revela? Então diz lá em 1 João capítulo 5, versículo 20, e nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Pergunta 2, quais os primeiros grupos religiosos da história a negar a divindade de Jesus? Então foram os ebionitas, os monarquianistas dinâmicos e os arianistas. Cite 3 passagens bíblicas adulteradas, né, na tradução do Novo Mundo, os TJ, foi adulterada essas traduções, foi colocado o erro nelas. João capítulo 1, versículo 1, né, no princípio era Deus, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, com letra maiúscula, fala que era um Deus com letra minúscula. E as outras, e Tito e Pedro, Paulo e Pedro deixam bem claro, ele é Deus e nosso Salvador, nosso Deus e nosso Salvador. Então eles colocam nosso Deus e do Salvador. Então, esse dó que eles colocam ali já dá a entender que está falando de duas pessoas diferentes. Não está. Ele está falando de Jesus. Ele é nosso Deus e Salvador. Tá? Deixa bem claro ali. Essas passagens são importantes porque é dois pregadores de características diferentes, né? O Pedro e o Paulo falando a mesma coisa, dizendo que Jesus, ele é o nosso Deus, ele é nosso Deus e Salvador. Aleluia. Pergunta 4, cite 3 religiões da atualidade que negam a divindade de Jesus. Os Testemunhos de Jeová, Hare Krishna e os muçulmanos. Qual o ponto de vista, qual o ponto mais crucial do arianismo? O ponto crucial do arianismo é negar a divindade de Jesus. E quem nega a divindade de Jesus está correndo risco, né? O risco não, como vai ser salvo se negar que Jesus Cristo é Deus? Porque o próprio Jesus falou, né? Que se não conhecermos a Ele e não chegarmos a Ele, como nós poderíamos chegar ao Pai? Ninguém vem ao Pai, Jesus falou, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós vamos conhecer Jesus, nos aproximar de Jesus, e isso é só através do Espírito Santo. Por mais que um pastor pregue, por mais que um teólogo explique, é só o Espírito Santo. Nós vamos orar realmente com sinceridade, falar, doce Espírito Santo, fale em nosso coração, revele Cristo em nosso coração, nos ajude a conhecer e a servir ao Senhor Jesus Cristo, que é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Deus abençoe você e sua família e até a próxima aula.